Então, na introdução, aqueles que têm a folha vão acompanhar melhor. Aqueles que não têm, não tem problema, eu vou ler. O capítulo 11 de Apocalipse é ainda o interlúdio antes do toque da 7ª trombeta. Então, entre a 6ª e a 7ª, a Apocalipse relata cenas, algumas cenas. O capítulo 10 é parte desse interlúdio entre a 6ª e a 7ª. O capítulo 10, então, é parte desse intervalo. O que fala o capítulo 10? O anjo forte com o livrinho na mão, e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. Então, o anjo forte aí, ele é um anjo vindo da parte de Deus. Por que fala anjo forte? Porque você percebe na Bíblia que os anjos têm diferenciação de poder entre eles, entre os anjos. E mais à frente nós vamos falar melhor sobre isso. E então, um anjo forte veio da parte de Deus com um livrinho na mão. Por que livrinho e não livro? Anteriormente havia sido dito do livro. Agora vem a expressão no diminutivo, livrinho. Porque quando fala livro, ela está se referindo ao abrir do livro, ao conhecer todos os propósitos de Deus, de maneira geral. Quando fala livrinho, ela está falando de uma parte, ou uma revelação de uma parte desses propósitos. Tranquilo? A ordem de comer o livro e profetizar, ela simboliza a necessidade, o dever da igreja de conhecer a palavra e de pregar. Tranquilo também, não é? Quando fala para você comer o livro, é tranquilo essa simbologia. Ninguém vai pegar as folhas e vai comer. Você sabe que é você conhecer e vivenciar aquilo e pregar. Interessante aqui vocês perceberem que nós estamos aqui vendo uma seção do Apocalipse em que nos é mostrado cenas onde há o exercício, a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, preservando a igreja durante o período das tribulações, ou da grande tribulação. Vou repetir. Esses últimos estudos que nós temos visto, nós estamos vendo a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, preservando a igreja que foi selada e agora está sendo perseguida. Então, Deus está manifestando a sua graça, preservando essa igreja. Certo? Por que manifestando a graça, pastor? Porque, na verdade, nós não merecemos esse cuidado de Deus. Ele é resultado da graça, do amor, que nós não sabemos explicar, mas ele é real. Né? E a prova disso é que ele enviou seu Filho Jesus na cruz para nos salvar, mesmo sendo nós pecadores. Então, o primeiro aspecto é esse, a manifestação da graça e da misericórdia, preservando a igreja. Mas o segundo grande aspecto é a manifestação do juízo de Deus na vida daqueles que ouviram a palavra pregada pela igreja, ouviram o testemunho da igreja, mas permanecem sem se arrepender. Então, aí você vê a manifestação do juízo de Deus nos cavaleiros do Apocalipse, no toque das trombetas. Então, é interessante que vocês observem que o Apocalipse tem uma forma didática
muito interessante. Deus mostra para a gente os aspectos da tribulação pela qual a igreja vai passar. Ele mostra para a gente a maldade que vai crescer na manifestação do diabo e dos demônios, do diabo ou dos demônios. Vocês lembram do último estudo do diabo que recebeu a chave do poço do abismo e liberou a capetada toda? Lembra? Não é fácil a gente começar a imaginar e pensar no que envolve tudo isso. É um período de tribulação para a igreja, mas é maravilhoso que você vê na didática da revelação de Deus, que Deus, de vez em quando, ele interrompe essa descrição e nos mostra o seu cuidado com a igreja, nos mostra a preservação, nos mostra o céu glorificando o Cordeiro como vencedor, nos mostra o Cordeiro como rei, governando o mundo. Então, o Apocalipse vai alternando, ele vai alternando essas cenas. Ao mesmo tempo que mostra a dureza, a crueldade, a dura realidade, ele mostra também a vitória do Cordeiro junto com a sua igreja. Certo? Então, essa é a didática de Deus ao trabalhar com a gente. Deus poderia só mostrar o lado ruim, né? Mas Ele sabe que nós somos muito fracos e, quem sabe, Ele não ia gerar desânimo, né? Por causa da nossa fraqueza, em suportar a dura realidade. Então, Ele, na sua misericórdia e graça, Ele fala assim, não, eu vou mostrar o lado bom para os meus filhos também, para eles se recobrarem o ânimo. Até porque João estava preso na ilha de Pátimo, e imagina a situação de João lá na ilha de Pátimo, imagina a preocupação dele com a igreja. Então, essas alternâncias aí traziam coragem e ânimo para o apóstolo João e para a igreja, quem está com conhecimento da revelação. Até aí está tranquilo, gente? Amém? Por isso eu pulei o capítulo 10, porque ele não oferece dificuldade. E nós vamos para o capítulo 11, que ainda faz parte do interlúdio, ou do intervalo entre a sexta e a sétima. Tocou a sétima, tocou a sexta trombeta, e aí vem o intervalo, que é o que acontece no 10 e uma parte do que acontece no 11. Vamos ler, então? Nós vamos lendo e vamos parando e explicando. Foi-me dado, no capítulo 10, o que João viu? Um anjo forte descendo com o livrinho na mão. No capítulo 11, ele diz, agora foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, e bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Lembra de onde foi a palavra abismo? Já apareceu uma vez, né? No estudo anterior. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado.
Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 1/3 da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: vamos ler juntos? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. Deus abençoe essa palavra e aplique. Amém? Vamos lá para o versículo 1. Foi dado a João agora a ordem de medir o santuário. E a pergunta que nós fazemos aí é: o que significa o santuário? O santuário é a simbologia da igreja verdadeira, ou seja, simboliza todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. Não é a primeira vez que o Novo Testamento, e inclusive também textos do Velho, se referem à igreja como santuário de Deus. Aliás, domingo eu falei um pouco sobre isso no culto à noite, quando Paulo ministra à igreja sobre isso. Vós sois o templo do Espírito Santo, ou o santuário de Deus, o lugar onde Deus habita. Uma corrente de interpretação do Apocalipse, chamada dispensacionalista, interpreta esse santuário de forma literal, dizendo que esse santuário será reerguido em Jerusalém, um santuário físico. Porém, esta não é a interpretação da nossa igreja, ou a doutrina da nossa igreja. Não é a doutrina que, particularmente, eu acho mais correta, mais coerente. O santuário, de fato, representa a totalidade dos salvos. Esta figura já foi mencionada no Apocalipse, quando aparece os 144.000 selados. Você percebe que Deus usa essa simbologia rica sempre para se referir à totalidade da igreja. Ele não usa apenas uma simbologia, usa mais de uma. Então, assim como ele usou os 144.000 selados para dizer a totalidade da igreja,
e nós não entendemos esses 144 mil como literal, assim também nós não entendemos que o santuário é literal, que o santuário será uma igreja ou uma obra física. Nós estamos entendendo que João está recebendo a ordem para medir a igreja espiritual, a igreja ou os salvos. E aí vem a pergunta natural: o que significa esse medir? Por que Deus manda a igreja medir? O que manda João medir? O que significa esse medir o santuário ou medir a igreja? Então, aqui vamos entender de duas formas. Vocês relembram, nós acabamos de fazer uma recapitulação rápida, que nós estamos aqui em tempos de grande tribulação, certo? E em cada cena que se desenvolve de tribulação, de grande tribulação, de perseguição sobre a igreja, você também vê a apresentação ou a manifestação da graça de Deus preservando a igreja. Nós aprendemos biblicamente que a tribulação na nossa vida, em qualquer tempo, ela tem o papel de fazer o quê? O que você já aprendeu biblicamente com inúmeros textos bíblicos? O que a tribulação faz com a gente? Fortalece, aumenta, o que mais? Purifica e faz a gente ficar mais perto, ensina. E a tribulação tem uma coisa que vocês vão concordar comigo, que às vezes a gente se esquece. A tribulação, ela faz diferenciação entre quem se submete a Deus e tem a vida guiada por Deus, e aqueles que não se submetem e não têm a vida guiada por Deus. É fácil de você perceber, não é? Como que as pessoas enfrentam a tribulação de modo diferente? Como que o crente enfrenta a tribulação? Aquele que é submisso a Deus e a Jesus, como que ele enfrenta a tribulação? É diferente. Por quê? Porque ele tem esperança. Esperança do socorro futuro, no último dia, e esperança do socorro de Deus durante a tribulação. Se sente mais seguro. Deus não tira a tribulação, Ele nos fortalece para enfrentarmos a tribulação. Então, quando o texto está aqui dizendo, mede a igreja, a própria tribulação vai se encarregar de ir separando a verdadeira igreja. Quando passa por ela, né? É fácil de falar, né? Quando ela vem, é outra coisa. Mas a gente sabe, pela palavra de Deus, que é assim mesmo. Agora, é importante que você entenda isso aí, que essa medição, a própria tribulação vai fazer isso com a gente. Ela vai diferenciar entre a igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, e aqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade, que a Bíblia chama de ímpios, que a Bíblia chama de incrédulos. Eu já falei isso aqui uma vez, talvez os irmãos não se recordam, tanta coisa que a gente fala. Esses dias uma pessoa me abordou na igreja e falou assim, pastor, eu não gosto desse negócio de falar que os outros são ímpios. Isso é acepção de pessoas. Aí eu estava explicando para ele, olha, quando a gente se refere à igreja, as pessoas como ímpios e a Bíblia, isso não significa que Deus não ama as pessoas. Isso não significa que Deus não quer salvá-las. Isso não significa que nós somos melhores do que eles. Pelo contrário. Então, quando a gente fala ímpio, quando a Bíblia descreve ímpio, a gente precisa entender isso aí. Quando a gente fala assim que Deus vai fazer diferenciação entre a verdadeira igreja e a igreja que apenas professa com os lábios, né? A gente não está querendo aqui discriminar, e a oração é para que Deus salve
todas as pessoas. Não é isso? Então, nós não podemos perder essa visão de que tomara que Deus venha mesmo e castigue esse povo. Manda fogo, Deus. Né? Você me fez lembrar de um amigo com quem eu fazia culto ao ar livre lá em São Paulo. E a gente montava o caminhão com os instrumentos. Enquanto isso, às vezes, tinha alguém fazendo uma rodinha de samba, ou alguém ligava o aparelho de som, né? E a gente ligando lá os aparelhos da igreja para cantar o ar livre. E aí, um dia, eu cheguei perto dele, ele estava assim com a guitarra, com a mão em cima da guitarra e orando. Aí eu ouvi a oração dele assim: queima, Jeová, manda fogo sobre esse povo, Deus, queima esse povo. Eu falei: ô João, espera aí, rapaz. Não é assim não, nós estamos aqui para salvar o povo, para evangelizar. Mas ele estava indignado com os incrédulos. Queima. Acho que eu falei para ele: cuidado que esse fogo bate no você aí, rapaz. Para com esse negócio de queimar os outros. Nós queremos salvar as pessoas, nós estamos aqui para isso. Então, quando os discípulos pediram a Jesus, né, Jesus, vamos separar o joio do trigo. Jesus: não, a gente não conhece. Então, não compete a nós isso. Mas haverá um tempo próximo à vinda de Cristo que ficará muito evidente àqueles que são realmente cristãos verdadeiros. E aqui, gente, como se fosse um funil, aqui já começa a funilar a coisa, já está próximo da 7ª trombeta, que é quando o anjo anuncia a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a consumação. Agora, não sei se isso bateu a curiosidade em vocês, existem outros capítulos aí para frente que vão nos falar sobre a segunda vinda com mais detalhes. Por isso o título do nosso estudo chama Vislumbres. Não tem aí o título inicial do primeiro slide? Quem tem a folha sabe. Vislumbres da glória de Deus e o triunfo final da igreja. A revelação, ela vai sendo gradativa, ela vai se desenrolando. Então, aqui no capítulo 10, você já vê a descrição de elementos da segunda vinda de Cristo, da consumação de todas as coisas. Mas lá nos capítulos posteriores, você vai continuar vendo mais detalhes. Tranquilo aí, gente? Eu fui claro aí? Então, você não tem tudo aqui, mas você já tem os relances da 7ª trombeta, que é a consumação de todas as coisas. Que vocês viram aí no capítulo 11, versículo 15, que quando o 7º anjo toca a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo o quê? As vozes que bradaram do céu estavam dizendo o quê? O reino do mundo se tornou e ele reinará. Então, está querendo dizer assim, olha, Jesus, o reino de Deus agora foi implantado definitivamente. O reino de Deus está sendo implantado à medida que a igreja vai anunciando o evangelho, à medida que o domínio de Deus se manifesta, o reino de Deus vai sendo implantado. Por isso, Jesus, quando veio a esse mundo, uma das mensagens de Jesus era o quê? O reino de Deus é chegado a vós, ou seja, o domínio de Deus é chegado a vocês. Aqueles que se submetiam eram súditos desse reino. Aqueles que não se submetiam eram súditos do reino das trevas. E essa batalha, ela se desenvolve durante toda a história. O reino de Deus sendo implantado, né, pelas ações e pelas manifestações de Deus e pela ação da igreja. Mas sempre houve oposição ao reino de Deus. Nos últimos tempos, essa oposição vai ficar muito clara. Por isso que há um momento aqui no texto que você vê a manifestação da besta, do anticristo, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás se manifestando na sua última tentativa de resistir à implantação do reino de Deus. Você sai aí, então, do entendimento do santuário, do porquê Deus mede o santuário,
e você vai aí na expressão 42 meses, e ela se repete no versículo 3, 1.260 dias. Sendo coerente com a nossa interpretação, esse texto também não pode ser literal. Nós não estamos falando aí de 42 meses, de acordo com o nosso calendário, nem 1.260 dias como nosso calendário. Tranquilo aí? Do jeito que 144 mil não é, do jeito que 1.000 anos não é. Pois não. Não estou ouvindo, por favor. Já expliquei. Versículo 2, é o que eu estou explicando. Quando fala dos 42 meses, que é um tempo, é isso aí que eu vou explicar agora. Olha aí nos 42 meses aí. Quem tem a sua folhinha? Quem não tem, eu vou ler. Esse período não é literal. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança, para o fim, essa perseguição se torna mais renhida. Então, vamos voltar aqui. Quando a Bíblia se refere à plenitude dos tempos, quando a Bíblia se refere aos últimos dias, ou à consumação dos tempos, ela está se referindo do período do nascimento, da morte, da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Então, quando a gente fala assim, consumação dos tempos, você pergunta, pastor, quando que começa a consumação dos tempos? Ela começa quando Jesus ressurgiu. Ele foi para o céu. Aí já começa a contagem regressiva ou progressiva, não sei, para a sua segunda vinda. E o que a Bíblia sugere para a gente, como o discurso de Jesus, lá em Mateus 24, 25, que quando o tempo da sua segunda vinda estiver próximo, as coisas se tornarão mais difíceis. Lembra? Irmão vai odiar o irmão, o amor de muitos se esfriará, haverá apostasia, parará, parará. Lembra daquele texto que eu li de Mateus? Sim ou não? Depois vocês conferem lá, Mateus 24, 25. O que Jesus está dizendo? E Paulo e os apóstolos também seguem nessa mesma direção. Ele está dizendo o seguinte, olha, a minha morte e a minha ressurreição marca o início do fim. Entenderam? Da agora para frente é fim dos tempos. E no final mesmo, quando eu já estiver para voltar, vocês não poderão ser enganados, haverão sinais. Foi o texto que eu li. Cuidado para que ninguém vos engane. E então haverá uma concentração maior, a tribulação, a perseguição vai ser maior na vida da igreja, que são os capítulos de Apocalipse que nós estamos estudando, que já é as portas da vinda de Jesus. Esses 42 meses, ou esses 1.260 dias, se refere ao período. Esse período aí em que a tribulação vai se intensificar nos últimos dias. Tá certo, gente? O que eu poderia dizer para vocês? É o seguinte. O Apocalipse, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. O Apocalipse, você tem que tomar cuidado com a imaginação. Existe uma corrente no Apocalipse, de interpretação do Apocalipse, e vocês veem isso facilmente aí nas livrarias, até às vezes na televisão, em que as pessoas pegam esses números e começam a fazer conta. Né? Diminui, subtrai. Esses matemáticos, viu, Anilton? Faz dali, faz daqui, faz dali lá. Aí eles chegam a dizer o seguinte, de acordo com os nossos cálculos, Jesus vai voltar no ano tal. Aí marcaram 2000, né? Marcaram 1000, depois 2000. Lembra aquela história? 1000 passará, 2000 não chegará. Né? Aí depois marcaram 2012, tem até filme, né?
Já passou, não deu? Agora não sei a última marcação, não sei como é que foi. Então, o problema do Apocalipse é o seguinte, você tem que segurar a sua imaginação, porque se você quiser fazer do Apocalipse um quebra-cabeça, em que uma coisa se encaixa na outra, e você vai adivinhar a volta de Jesus Cristo, ou vai chegar à conclusão, aí furou o esquema. Porque a Bíblia, a revelação do Apocalipse não foi dada para isso. Desde o começo a gente tem falado. Ela foi dada para consolar, para exortar, e para não deixar que os crentes sejam enganados com os sinais. Então, quando você vê aí 1.260 dias, 42 meses, não se prenda a essas coisas, não. A interpretação é sempre geral e tem que ser coerente com o que você vem fazendo. Então, aonde que está a coerência? A coerência é no fato de que nós nunca pegamos números no Apocalipse literal. 7 trombetas, quer dizer, pastor, que nós, durante a história, nós vamos ouvir 7 trombetas tocando. Não, gente, isso não é literal. E nem o 7. Pode ser que seja 8, pode ser que seja 20. Por que 7, então, pastor? Representa totalidade, representa amadurecimento. Entenderam? Então, você não se prenda, já foi a 7ª trombeta, não, já foi a 5ª, agora a 6ª, não. Nós não vamos saber isso. Nós não vamos saber que já veio a 6ª, que já veio a 7ª. Nós aqui não vamos saber. Agora, o que nós fazemos? Baseado na interpretação segura, você vai mais ou menos tendo ideia de como as coisas vão acontecendo. Quem que ia falar alguma coisa? Oi, Cássio. Isso, literal. Teses. É. 70 semanas. É. Não é a mesma coisa, é a mesma coisa nós vamos chegar mais à frente no milênio, nos 1000 anos. Se você pegar tudo literal, você fica doido. Por isso, a interpretação que prevalece na nossa igreja é sempre a simbólica. Ela é a mais segura e mais coerente. Mesma coisa dos 70. Quem disse que foi 70 semanas? Aí complica, né? Aí já passou, né? Já deu 70, já. Se você for calcular no tempo nosso hoje, de 24 horas. Entenderam? Os irmãos estão entendendo o que estou falando? Então, a gente tem que segurar a imaginação aqui, porque senão a gente vai longe. Uma coisa aqui que está aí na folha de vocês e que eu não vou demorar muito, porque isso é algo tranquilo para nós, é que o santuário, ele é espiritual e não físico. Aqui tem uma grande diferença de interpretação. O Cássio está falando aqui de uma corrente de interpretação, de teses. Existem muitas teses, né? E uma tese de que esse santuário é em Jerusalém. E que Jesus voltará. Presta atenção no que eu estou falando, que vocês vão ouvir isso muito. Jesus voltará, vai dar uma oportunidade para Jerusalém ou para Israel. Sangue, Israel de sangue. Falando Israel, igreja. Israel mesmo, nação lá. Depois Jesus volta para o céu e volta para buscar os de Israel que se arrependeram, mais os gentios. Então, para mim, isso aí é uma grande viagem na maionese. Eu não concordo com essa interpretação, mas vocês vão ver muita gente dizendo que Jesus vai vir para Israel primeiro. E aí eu não vejo base bíblica para isso, para diferenciar para um tratamento especial para Israel hoje. Não tem tratamento especial. O período de Israel acabou, o apóstolo Paulo diz em Romanos. Agora, Deus estendeu esse privilégio da salvação a todas as nações. Por isso, o Apocalipse enfatiza sempre todos os povos, tribos, raças, línguas. Interessante como Deus faz questão de frisar, né? Não tem ninguém que é raça nenhuma que é privilegiada mais. Agora, a salvação é para todas as pessoas, de todas as tribos vão comparecer diante do meu trono.
Não é só Israel. Não vai ter um cantinho especial para Israel. Existe uma corrente aí chamada dispensacionalista que enfatiza isso aí. Essa mesma corrente defende que o santuário é físico. Tá certo? Agora, se você encontrar alguém por aí defendendo isso, não precisa brigar com ele. Porque isso não é questão de salvação. Tá? Não perca tempo em discutir essas coisas aí. Né? Vamos para frente um pouquinho, que aí vem também uma outra simbologia que também oferece para a gente, muitas vezes, dificuldade. Versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante esse período de 1260 dias, que é o período que vai da morte e ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Que 2 testemunhas são estas? Aí vem a pergunta natural. Que 2 testemunhas são estas? Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias. Por que alguns acreditam isso? Porque esses 2 homens foram para o céu sem experimentar a morte. Outros entendem que fala de Moisés e Elias. Outros entendem ainda que fala do Antigo e do Novo Testamento. A posição da predominante nas igrejas protestantes é a letra D, que fala que essas 2 testemunhas representam todo o testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Lá em Mateus capítulo 17 aparece essa imagem, essa simbologia. Essas 2 testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo e o povo de Deus entre as nações. Aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. Então, quando diz aqui, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem, a ênfase agora é no testemunho da igreja, é na capacitação, no revestimento do poder de Deus aos crentes, à igreja, ao santuário, para que ele proclame, para que ele testemunhe. Então, a gente deduz aqui, tranquilamente, que esse será um tempo de muito crescimento e de avanço missionário. Um tempo onde a igreja vai florescer, onde a igreja será usada tremendamente por Deus. Olha o que o texto diz. Que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras. São comparadas a 2 oliveiras e a 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem se acha em pé diante do Senhor da terra desde o começo do Apocalipse é a igreja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Isso significa que a palavra pregada pela igreja será uma palavra poderosa contra a ação maligna, contra a ação do inimigo. De novo aqui, vamos parar para a gente pensar um pouquinho. Nós estamos vivendo tempos de grande tribulação, conforme o Apocalipse. Nós estamos aqui entre a 6ª e a 7ª trombeta. O negócio está pegando feio na terra. Ao mesmo tempo que a igreja está passando por grande tribulação, sendo perseguida, ela, ao mesmo tempo, está sendo fortalecida pelo poder de Deus e tendo coragem no seu testemunho. Porque, para nós, como crentes, a tribulação, de novo, ela fortalece a nossa vida. Ela nos dá mais ousadia e mais coragem para anunciar com intrepidez o Evangelho. Depois que você passa por uma tribulação e você vence aquela tribulação, você ganha mais ousadia em testemunhar, em proclamar a palavra de Deus. Que você não apenas ouviu do poder de Deus, mas você experimentou. Então, essa igreja aqui, no final do tempo, ela tem essa característica. Ela é perseguida, mas haverá um tempo em que haverá um despertamento missionário, haverá um revestimento do poder de Deus de forma especial. Olha o que diz o texto ainda. Que ela tem autoridade para fechar o céu,
para que não chova durante os dias em que profetizem. O que isso lembra você, hein? Quem que orou para que não chovesse? Quem? Elias. Então, isso aqui não está se referindo a anjos, não, está se referindo a gente, ao poder da igreja. O que o texto está querendo dizer? Que o poder da igreja vai ser semelhante ao poder que Elias teve, quando ele enfrentou os profetas. Está certo? E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra de Moisés, no Êxodo? Para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Lembra como o povo foi libertado do cativeiro no Egito? Tantas vezes quantas quiserem. Olha como daqui dá para você fazer uma comparação com o que Deus fez com a igreja lá no Êxodo. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, o que vai acontecer? Quando chegar um tempo estabelecido por Deus, o que vai acontecer? Versículo de número 7. Aí vai haver o contragolpe, a retaliação. Todas as vezes que a igreja se levanta com ousadia, seja em qualquer tempo, e ela cumpre os propósitos de Deus no mundo, ela pode esperar que tem retaliação do inferno. Não sei quantos de vocês já estudaram o livro de Josué, mas o livro de Josué é um livro que fala muito das batalhas que o povo de Deus enfrentou. Então você percebe lá muitas vezes isso acontecendo. Depois de um período de grande conquista, vinha a retaliação do inimigo com mais força sobre o povo de Israel. E muitas vezes o povo de Israel, na liderança de Josué, se via em menor número. E aí aquele povo clamava em oração, em jejum, em busca. Deus manifestava o poder na vida do povo e dava vitória para o povo, mesmo sendo em minoria. Então, olha como que Deus age, né? Que coisa maravilhosa, né? Ele permite, às vezes, que a gente tenha essa sensação de fraqueza, para que ele manifeste o poder e o nome dele seja glorificado. Como aconteceu no Egito. O povo escravizado. Aí vai o tal do Moisés lá, que estava morrendo de medo, né? Porque Moisés estava morrendo de medo, porque Deus mandou ele ir, e ele tentou, e falou, por último, ele falou que era gago, que não dava conta de falar, e Deus disse, não, você vai esse mesmo, né? De tão medroso que ele era. E o que Deus fez, hein? Que obra maravilhosa através de Moisés. E o povo saiu. E o nome de Deus foi honrado e glorificado. Então, esse período aqui é um período que você pode estabelecer comparação com outras épocas da história da igreja, inclusive com essa que nós mencionamos aqui. Só que essa retaliação da besta aqui vai ser a última retaliação. Ela vai surgir do abismo. Lembra que ela já liberou lá atrás quem? A capetada toda já fez uma bagunça na terra. E quando ele vê que Jesus está à porta, ele fala assim, agora sou eu. Esse texto aqui não fala, mas tem um texto lá na frente do Apocalipse que fala que é um dos textos que eu mais gosto. Com o sopro de sua boca, Jesus virá. Então a besta aqui sai do abismo para fazer o quê? Verso 7. Pelejar contra elas, e o que diz o texto? Então quer dizer que aqui a igreja perde. A besta ganha. Aparentemente, sim. A besta aqui vai... A ideia do texto aqui é o seguinte, vai acontecer um tempo depois desse florescimento da igreja, e com a retaliação do diabo, vai acontecer um tempo em que parece que a igreja foi derrotada. O seu cadáver fica estirado na praça. O cadáver de quem? Das duas testemunhas, ou da igreja. O que significa isso? Que as pessoas vão olhar e vão zombar da igreja. Vão dizer aí, está vendo? A igreja de Cristo foi derrotada. Né? A igreja de Cristo foi derrotada. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Celebram a vitória
do diabo sobre a igreja, gente do mundo inteiro, por 3 dias e meio, e não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. Por quê? Para que continue zombando. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas, ou essas 2 testemunhas, que agora aqui é mencionado como profeta, atormentaram os que moram sobre a terra. Então, a pregação da palavra de Deus vai atormentar uma época os que moram sobre a terra. Os irmãos, vocês estão tranquilos aí? Hã? O negócio não é bonito não, né? Vai apertando, né, dona Luzia? Mas olha que coisa maravilhosa vem no verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, ou desse período em que parece que a igreja perdeu, o espírito de vida vindo da parte de Deus, neles, penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio. O que lembra você isso aqui? Vamos fazer um teste de conhecimento bíblico aqui. O que lembra você isso aqui? Um episódio, eu vou dar uma pista, um episódio na história da igreja, no Velho Testamento, que a gente pode comparar com esse aqui. Fazer uma ligação direta. Puxa na memória. Alguém falou aqui, a Célia falou baixinho aqui, da ressurreição de Cristo. Obviamente, não tem a menor dúvida que isso aqui representa a ressurreição de Cristo, né? Quando Jesus Cristo foi sepultado, o Império Romano pensou, né, estamos livres dele. Aí, depois tiveram a surpresa, né, do Cristo ressurreto. Tudo bem, não tenha dúvida que isso se refere a isso, mas tem outro episódio também que nos faz lembrar isso aqui direto. O Vale de Ossos Secos passou na prova, nota 10, viu, Tiago? O Vale de Ossos Secos. Parecia que a igreja estava completamente arruinada. E aí Deus levou o profeta lá para ver o quê? O Vale de Ossos Secos. Ele falou assim, esse Vale de Ossos Secos é quem? Deus falou, é o meu povo, é a minha casa, é o povo de Israel, é a minha igreja, que está em um Vale de Ossos Secos. O que Ezequiel perguntou? Qual foi a pergunta de Ezequiel para Deus quando Deus mostrou para ele a situação da igreja? Acaso poderão reviver esses ossos? Essa foi a pergunta de Ezequiel. Senhor, será que tem jeito isso? E aí Deus mandou ele profetizar. E à medida que ele profetizava, os ossos foram se unindo, os tendões, a carne, e a igreja se tornou um exército poderoso. Coisa maravilhosa, hein, gente? É mais ou menos o que vai acontecer com a igreja aqui. Está vendo como que as coisas vão, né? A didática de Deus é coerente. E muitas vezes a gente não entende, mas naquilo que a gente entende, ela nos parece sempre muito coerente. Então, aqui, a igreja ressurge depois desse período de grande tribulação. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. O que está acontecendo aí? A igreja já está subindo para o encontro com Jesus. Subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplaram. Da agora para adiante, o que você vai ver são cenas sequenciais acerca da segunda vinda de Cristo. De novo, você não vai encontrar, ou melhor dizendo, você vai encontrar em outros textos do Apocalipse e do Novo Testamento informações que você pode complementar essas aqui. Aqui não está revelado tudo que vai acontecer. Então, vamos ver o que está revelando aí. Naquela hora, houve grande terremoto. Lembra do discurso de Jesus no Sermão do Monte, que a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem? Naquela hora, houve grande terremoto, ruiu a 1/3 da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus no céu.
Passou o segundo ai, e eis que vem sem demora o terceiro. Ou seja, agora já passou um período de tormento, agora vem o último. E aí, então, o sétimo anjo toca a trombeta, ou seja, chega o tempo de Deus, em que Jesus Cristo vai voltar. Houve nos céus vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados ao redor do trono se levantam, se prostram, adoram, rendem graças a Deus, rendem glórias a Deus. Olha o que a adoração dos 24 anciãos disse: que graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, agora Deus revelou plenamente o seu poder e reina. Na verdade, olha a adoração, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e darem o seu. E aí nós estamos uma pequena menção da ressurreição da igreja e o galardão aos servos, os profetas, os santos e aos tantos os pequenos como grandes. Que coisa maravilhosa, hein? E para destruíres os que destroem a terra. Então, a alegria para os salvos e tormento para os não salvos. Abriu-se, então, o santuário de Deus. O que é que significa isso? Abriu-se o santuário de Deus? Significa que aqui a igreja já está em íntima comunhão com Deus, em contraste com o tormento que os ímpios estão agora sofrendo com a volta de Jesus. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O abrir o santuário de Deus significa a igreja em íntima comunhão com Deus. O santuário aberto no céu é símbolo da profunda comunhão dos redimidos ou dos salvos com Deus. Não há nada mais encoberto. Aquilo que estava escondido ou guardado em mistério agora é revelado. A arca é o lugar do encontro com Deus, onde a glória de Deus está presente. Ela é símbolo da comunhão íntima e perfeita entre Deus e o seu povo. E aqui se cumpre o que diz Apocalipse 21, capítulo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que significa tabernáculo? A habitação de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sempre mencionando o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, para nos fazer lembrar o quê? Que nós vamos estar lá no céu, na presença de Deus, graças à morte e o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 conclusões que nós tiramos, ou 3 aplicações que nós tiramos aí. Pode pôr o último slide? As 3 conclusões que nós tiramos aí desse texto. Primeiramente, a igreja triunfante, ou a igreja vencedora, que é a igreja que passou pela grande tribulação, que é essa igreja aí comparada ao santuário, se manifesta desde já naqueles que perseveram, adorando a Deus em espírito e em verdade, e proclamando com a ousadia a palavra de Deus. Esta cena se refere ao futuro. A igreja verdadeira que vai ser distinguida nos últimos tempos. Mas hoje, eu e você já podemos perceber essa igreja verdadeira no fato de que, quando vêm as tribulações, nós não nos afastamos ou
persistimos na presença de Deus. Pastor, como que eu sei que eu sou um crente fiel? Como que eu sei que eu sou crente? Porque você nunca desistiu. Não há nada mais que revela que nós somos crentes que o fato de que nós nunca desistimos. Você tem tantas outras pistas, mas essa é a maior e mais segura. Os salvos vão perseverar até o fim. Aos que perseveraram, esses vão receber a coroa da vida. O que é perseverar? É aqueles que nunca desistiram mesmo diante das tribulações. E esses sinais você já percebe agora. Essa igreja que vai se encontrar com Jesus no céu, que passará pela grande tribulação, é você, sou eu, somos nós que estamos persistindo. Eu não sei se nós vamos passar por esses momentos finais, mas nós seremos julgados baseado nas tribulações que nós estamos vivendo. Nós seremos julgados baseado na perseverança a que nós estamos submetidos. Então, hoje, a gente já percebe sinais da igreja verdadeira. Embora Jesus disse assim, olha, não queira separar o joio do trigo, não, porque eles parecem muito. Então, não é para você julgar os outros, mas é para você julgar a si mesmo. É você saber que você é crente de verdade, porque você não desistiu. E porque você não vai desistir. Amém? Não é porque você é melhor, não é porque você evangelizou tantos, não é porque você fez isso ou aquilo, não. É porque você perseverou até o fim. Segunda aplicação, a vitória do mal é sempre ilusória, passageira. Os que forem fiéis a Deus, mesmo em tribulação, serão verdadeiras. O que é vida vitoriosa? Às vezes a gente olha para o mundo e pensa assim que o mal está ganhando, de 10-0. E vai chegar um tempo que a igreja será levada a pensar assim, será que compensa ser fiel? A igreja é fiel, nós somos fiéis e vamos ser perseguidos. É igual o crente, né, que é fiel, aí o patrão pega e manda ele embora. Fala, agora eu estou desempregado. Por quê? Porque eu fui fiel a Deus. Será que compensa mesmo? Não sei se isso aconteceu com vocês, de serem discriminados e passarem por dificuldades e por tribulações porque foram fiéis. Porque disseram não ao pecado. Às vezes você já foi excluído de alguma forma. Aí você pensa, será que vale a pena mesmo? Foi a sensação de Asaf, lá no Salmo 73. Ele acordou de manhã e viu os ímpios saindo de carrão de luxo de casa. Ele falou assim, Senhor, por que prosperam esses ímpios, hein? Eu sou fiel ao Senhor e estou aí de bicicleta ainda, e os ímpios nesse carrão aí, ó. Vale a pena ser fiel? Asaf entrou em crise. Asaf era líder de adoração, viu, Tiago? Asaf era o primeiro lá que comandava a adoração lá no Velho Testamento. Ele entrou em crise por causa disso. Ele falou, mas eu sou fiel a Deus e só levo pancada. Parece, às vezes, irmãos, que nós estamos perdendo. Parece, às vezes, que não vale a pena ser fiel. Mas essa vitória do mal, ela é sempre ilusória e passageira. Mas a pessoa me disse assim, pastor, eu fui aí num centro aí, eles oraram comigo e resolveu o problema. E aí? Eu falei assim, é aí que você está lascado, filho. É melhor você ter ficado com o problema. Você foi no centro espírita? Pastor, no desespero eu fui. E aí oraram, eu fui curado. Falei, pois é, e agora? Quando vier a próxima dor, onde você vai? A pessoa ficou olhando para mim e falou, aí você vai voltar lá, né? E agora você está preso. Ah, mas o diabo faz isso? Claro. E é o que eu falei na vez passada, a gente tem ideia de que o diabo só faz coisa ruim e que ele é feio demais. A Bíblia não mostra isso, ele é bonito demais e faz muita coisa boa. Faz muita coisa boa. E a Bíblia diz que, se possível, nos últimos tempos ele vai enganar até os escolhidos, os selados. E o poder dele, a bondade dele será tão grande, a ilusão dele será tão forte,
que a Bíblia diz que Deus vai abreviar a sua segunda vinda por causa da sua igreja, para não ser enganada. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz a vocês, e o que a gente tem que fazer? Qual que é a solução? Eu lembro até quem que respondeu. Lembra como começa o Apocalipse? Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Pastor, como é que a gente faz num período como esse? O que então que nós temos que fazer? Bem-aventurado e que guardam, pois o tempo. Como que nós vamos ter discernimento, pastor, para saber se essa bondade é de Deus ou do diabo? Como que nós vamos viver nesse tempo de tanta confusão? É você ouvindo a palavra e guardando a palavra e colocando a palavra de Deus em prática. Não tem nada assim demais que Deus pede para a gente. Sempre Jesus disse o quê? Que os seus filhos seriam conhecidos pela obediência. Aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem, esses são os que amam. Orai e vigiai. Obediência. Então, a vitória do mal é passageira. Os que forem fiéis, mesmo em tribulação, estes são os verdadeiros vitoriosos. Terceiro e último lugar, o tempo da oportunidade é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo e busque enquanto Ele tocou a sétima trombeta, significa acabou. Jesus está voltando, já foi a medição da igreja, do santuário já passou. E Jesus está agora voltando e implantando seu reino definitivo. Então, o tempo da oportunidade acabou. Mas nós ainda estamos no tempo da oportunidade, amém. Né? Eu não gosto muito do discurso apelativo, né? Tem gente que faz uma pregação bem apelativa. Ó, Jesus está às portas, você recebe Jesus, senão você vai para o inferno. Eu não gosto muito desse discurso, não, que eu acho ele muito incompleto. Mas ele tem verdade. A gente sempre fica adiando para as coisas para fazer. A gente deixa o perdão para depois, né? A gente deixa a boa obra para depois, a gente deixa a evangelização para depois e fica empurrando para frente. Então, o Apocalipse, ele traz para nós um senso de urgência. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. A gente está, todo começo de ano, a gente está fazendo novos votos, né? Os mesmos votos, não. O ano de 2014 eu vou evangelizar mais. O ano de 2014 eu vou participar de todas as reuniões da igreja, eu vou procurar crescer mais. A gente está sempre empurrando. Não, o ano de 2014, não, é agora que eu tenho que restaurar, é agora que eu tenho que pedir perdão, até porque o meu julgamento pode ser daqui a 1 segundo. Não é? O meu julgamento pode ser, a minha oportunidade pode encerrar daqui a 1 segundo. Eu sei se eu vou viver daqui a 5 minutos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o tempo da oportunidade é agora, nesse momento. Não é nem daqui a 1 minuto, é agora. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, olha, pregue e chame as pessoas ao arrependimento com urgência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.